Estatuto dos Servidores de Nilópolis, artigo 55 a 71. Seção 2 da Estabilidade. Artigo 55. O servidor nomeado em virtude de concurso público adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. Nenhum servidor pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não for aprovado e classificado em concurso público. Parágrafo 2º. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 56. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2, mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, ou quando ocorrer a extinção do cargo ou a declaração do Poder Executivo da sua desnecessidade. Parágrafo 1º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade pelo chefe do Poder Executivo por decreto, o funcionário estável será posto em disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço até seu obrigatório aproveitamento. Parágrafo 2º. Os vencimentos da disponibilidade do funcionário serão calculados na razão de 1/35 por ano de serviço, se homem, e 1/30 se mulher, acrescido da gratificação adicional por tempo de serviço a que fizer jus na data da disponibilidade e do salário família. Capítulo 5 das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 57. Conceder-se-á licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. A gestante e a adotante, bem como para aleitamento. Inciso 4. Paternidade pelo prazo de 5 dias. Inciso 5. Para serviço militar na forma da legislação específica. Inciso 6. A título de prêmio, licença especial. Inciso 7. Para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Inciso 8. Para desempenho de mandato eletivo. Inciso 9. Para o desempenho de mandato classista. Inciso 10. Sem vencimento para o trato de interesses particulares. Inciso 11. Para aperfeiçoamento profissional. Inciso 12. Por motivo de acidente em serviço. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 58. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, assegurados os vencimentos e vantagens incluídos nestas por acidente em serviço, doença profissional ou doença de notificação compulsória. Parágrafo único. O servidor não reassumirá o exercício do cargo sem nova inspeção médica quando a licença concedida assim o tiver exigido. Artigo 59. No curso da licença, poderá o servidor requerer inspeção médica caso se julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. Artigo 60. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 61.
o servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 meses. Parágrafo 1º. Realizada nova inspeção após o prazo de que trata este artigo, o respectivo laudo médico concluirá pela volta ao serviço ou pela sua aposentadoria. Parágrafo 2º. Em caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, poderá a junta médica, se considerar o doente irrecuperável, determinar como resultado da inspeção sua imediata aposentadoria. Artigo 62. São consideradas doença grave ou contagiosa ou incurável: inciso 1, tuberculose ativa; inciso 2, alienação mental; inciso 3, neoplasia maligna; inciso 4, cegueira posterior ao ingresso no serviço público; inciso 5, lepra; inciso 6, cardiopatia grave; inciso 7, doença de Parkinson; inciso 8, paralisia irreversível e incapacitante; inciso 9, espondiloartrose anquilosante; inciso 10, nefropatia grave; inciso 11, estados avançados de doença de Paget, osteite deformante; inciso 12, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS; e inciso 13, outras moléstias que a lei indicar, com base nas conclusões da medicina especializada. Artigo 63. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratarem de lesões produzidas por acidente em serviço ou de doença profissional, quando esta circunstância se fará expressamente consignada. Parágrafo 1º. A licença para tratamento de saúde será concedida sempre com vencimentos e vantagens integrais. Parágrafo 2º. Excetua-se do prazo estabelecido nesta seção a licença para tratamento de saúde quando o servidor for considerado recuperável a juízo de junta médica. Parágrafo 3º. Nas licenças dependentes de inspeção médica, expirado o prazo mencionado no artigo 61 e ressalvada a hipótese do parágrafo 1º, o servidor será submetido a nova inspeção, que concluirá por sua volta ao serviço pela readaptação ou pela aposentadoria, se for julgado definitivamente inválido para o serviço público. Parágrafo 4º. A licença prevista no inciso 1º do artigo 57 será concedida por médico do Serviço de Perícia Médica do município. Parágrafo 5º. Estando o servidor absolutamente impossibilitado de locomover-se, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 6º. Estando o servidor fora do município, o exame médico deverá ser feito onde o mesmo se encontrar, após contatos mantidos pelo secretário municipal de saúde de Nilópolis com o chefe da perícia médica do local onde se encontrar ou com o médico particular que atestou a doença. Artigo 64. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, ressalvados os casos de prorrogação. Parágrafo único. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e a data da publicação oficial do despacho.
Artigo 65. A licença concedida dentro de 60 dias, contados do término da anterior, será a critério do médico considerada como sua prorrogação. Artigo 66. Ressalvada a hipótese de abono de faltas de até 3 dias, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como de licença. Parágrafo 1º. Considerado apto, o servidor reassumirá o exercício, sob pena de serem computadas como faltas os dias de ausência ao serviço. Artigo 67. Se da inspeção ficar constatada simulação do servidor, as ausências serão havidas como faltas ao serviço e o fato será comunicado ao órgão de pessoal para as providências disciplinares cabíveis. Artigo 68. No processamento das licenças dependentes de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos ou atestados. Artigo 69. É vedado o exercício de atividade remunerada no curso das licenças a que se referem os incisos 1, 2, 3, 4 e 11 do artigo 57, sob pena de interrupção da licença, com perda total do vencimento e demais vantagens, até que reassuma o exercício do cargo, sendo considerados como faltas ao serviço os dias correspondentes à perda de vencimento. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 70. O servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente, padrasto ou madrasta, colateral consanguíneo ou afim, até o 2º grau civil, cônjuge ou companheiro, ou pessoa que viva às suas expensas e conste do respectivo assentamento individual, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Parágrafo 1º. A licença a que se refere este artigo será concedida ou prorrogada a pedido do servidor, instruído com atestado ou exame médico e comprovante do vínculo, devendo o assistido ser submetido à inspeção médica do município de Nilópolis. Parágrafo 2º. O servidor não poderá permanecer em licença por motivo de doença em pessoa da família por prazo superior a 24 meses. Artigo 71. A licença de que trata esta seção será concedida com vencimentos e vantagens integrais nos 6 primeiros meses e, no caso de prorrogação, o servidor perceberá os vencimentos e vantagens com perda de 30% dos mesmos, podendo o servidor, para garantia da percepção dos vencimentos e vantagens integrais, optar pela metade da carga horária obrigatória.